Que a paz de Jesus, em sua infinita misericórdia, nos envolva numa harmonia, no equilíbrio, nos dando uma noite de paz. Que hoje, nesse trabalho que nós vamos realizar, estejamos juntos, unidos, no amor imenso de Deus para com todo o universo, no amor imenso de Jesus que nos envolve em todos os instantes da nossa vida. Por mais difícil que as circunstâncias e os embates surjam, nós estando com as mãos seguras nas mãos de Jesus, lembrando de suas lições maravilhosas, nós vamos estar seguros, acolhidos e orientados. Então vamos fazer a nossa oração, invocando aos benfeitores amigos que nos socorram hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Queridos amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo deste livro maravilhoso que aqui está, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, cujo título é Vidas Vazias. Nós estamos fazendo um estudo capítulo a capítulo, trazendo os temas que a nossa irmã Joana de Ângeles nos oferece para mostrar o que é que nós estamos vivendo nestes momentos tão graves que nós estamos encarnados aqui na Terra. É um livro para a minha geração, para a sua geração, é um livro para os meus filhos, um alerta para os meus netos, para todos os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família, a cidade onde nós nos encontramos, o grupo espírita ou religioso, de outra escolha religiosa que nós estivermos professando. É um alerta. E ela começa a nos falar com o título que está no capítulo 3, Triunfo da Imortalidade. Olha o título. Você realmente tem certeza de que depois do túmulo a vida continua? Ela nos chama a atenção que uma coisa é nós sabermos a respeito da imortalidade teoricamente. Outra coisa é testar o nosso conhecimento, os nossas emoções, nossos sentimentos, quando nós convivemos com familiares que nós já precisamos nos despedir, porque eles já estão enfrentando o portal do morrer, que é diferente da morte. A morte é a morte encefálica, é a disjunção, o início da disjunção das moléculas do corpo físico, do corpo biológico. Mas o morrer é o processo do espírito se desprender do corpo físico onde ele esteve encerrado por aquele tempo, se desprender dos apegos profundos que porventura ele tem ainda no coração. Apego à casa, a roupas, a joias, a dinheiro, a ser reconhecido socialmente, esses apegos que são uns nadas que existem em nossa vida, mas que na verdade são circunstâncias que nos ajudam a evoluir. A grande questão do apego é quando nós damos importância às coisas, em detrimento do ser imortal que nós somos. Então, Joana de Ângeles, ela vai fazer uma grande divisão no início do seu texto a respeito do que é que nós pensamos sobre a morte. E ela então nos apresenta duas correntes específicas que estão aí.
a corrente dos presunçosos, né, que são aqueles que acreditam que morrer é o ponto final da existência, é o ponto final do projeto de Deus. Para essas pessoas cuja presunção envolve todo o seu espírito, eles entendem que Deus fez um projeto finito para o corpo biológico. Estão corretos, não estão errados. Só que se esquecem que, acreditando que tudo acaba no túmulo, se esquece do projeto infinito que Deus tem para o espírito imortal. Já um outro grupo, Joana vai nos apontar, que são daqueles pensadores dignos, né, através da história, de pesquisadores que estão no campo da ciência, demonstrando a cada decênio que passa, né, a cada geração, que a imortalidade é uma realidade. Elas demonstram a existência da transcendência diuturnamente. Hoje nós estamos vendo a neurociência comprovando a força da fé. Como é que o nosso cérebro, ele desenvolve áreas específicas quando nós meditamos, quando nós criamos um projeto útil e vamos em frente para a realização desse projeto, como nós nos permanecemos fiéis, né, às lições de Jesus, e em permanecendo fiéis às lições de Jesus, nós criamos núcleos luminosos em nosso cérebro, porque representam a fortaleza que nós desenvolvemos na fé, no trabalho, na simplicidade, para enfrentarmos a vida. Joana vai nos esclarecer que o triunfo da imortalidade sempre esteve permeando a história dos homens na Terra. Esse trabalho que nós vamos dar continuidade, nós vamos começar com Erasto e terminar com Erasto. E no meio nós trabalhamos e estamos trabalhando o triunfo da imortalidade. Por que que eu escolhi, intuída, orientada, não sei, né, essa trajetória? Eu pensei logo na figura do Erasto, porque muita gente me pergunta, né, no privado ou pessoalmente, quem foi Erasto? E aí eu sempre lembro, olha, o Erasto foi discípulo de Paulo, e eu tenho lembrado aqui, vez por outra, da nossa necessidade de ler o Atos dos Apóstolos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vamos identificar essas figuras e conhecer essas pessoas que marcam a nossa existência aqui na Terra, enquanto seres imortais que nós somos. Nós vamos encontrar a figura de Erasto, que foi discípulo de Paulo, como tesoureiro na cidade de Corinto, na Grécia. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá 19 e 22, uma referência a esse espírito amigo íntimo de Paulo de Tarso, não é? E nós vamos encontrar também na segunda carta a Timóteo 4:20. Eu quero contar uma historinha para vocês, que quando Deus permitiu que eu pudesse, né, eu ganhei um presente quando eu fiz o vestibular para filosofia, já idosa, e aí eu fiquei muito feliz, que era um sonho que eu estava realizando, né, que eu acalentava em fazer a faculdade do meu jeito, do meu modo, como eu queria, estudando com tempo. E aí, então, aposentada, eu fui fazer o curso de filosofia. Só que antes eu fiz para o segundo semestre, que as aulas começavam em agosto, e antes eu ganhei um presente especial, que foi conhecer a Grécia e a Turquia. E eu fiz um trajeto para andar pelos caminhos de Paulo na costa da Turquia, porque eu queria conhecer a casinha de Nossa Senhora, né, que fica na cidade de Éfeso, e também os caminhos de Paulo na Grécia, até
a Macedônia. E assim eu fiz junto com minha filha, Inayá. Nós fizemos esse percurso, que ela me autorizou que fizesse o roteiro, né? E eu fiz, que bom que ela me autorizou, porque nem ela mesma sabia por onde estava andando. Eu era que ia orientando. E antes disso, da viagem, eu peguei Atos dos Apóstolos para acompanhar todo o trabalho de pregação de Paulo de Tarso, quando ele decidiu encerrar a carreira dele, não é, de magistrado famoso lá em Jerusalém, e decidiu, após ser visitado por Jesus na estrada de Damasco, ele seguir uma nova compreensão da vida. E ele vai enfrentar o mundo levando a palavra de Jesus. Quando eu estava em Éfeso, né, lá na costa da Turquia, que eu fui visitar a cidade de Nossa Senhora, o guia falou assim: o grupo que quiser ir conhecer o templo de Diana, né, me acompanhe. E o grupo que não quiser, quer dizer, os cansados, poderiam ficar no ônibus, na lanchonete, andando por ali. E é óbvio que eu disse: vou. Né? E Nayá, o que, que tem no túmulo de Diana? Eu disse: a Diana é que Diana houve uma querela com Paulo de Tarso naquela região, quando Paulo foi levar a palavra de Jesus. Porque, olha, você sabe o que Paulo fazia? O grande trabalho de Paulo era provar para os judeus que a figura de Jesus era o Cristo que estava no Velho Testamento. E ele enfrentou coisas terríveis, que vocês estudando Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, vocês vão ver como foi que isso aconteceu, como ele enfrentava coisas incríveis. Lá no templo de Diana, porque o templo foi construído a partir de uma crença, que a Diana foi uma deusa que caiu de Júpiter. E eles encontraram essa deusa, não é, essa imagem de mulher, que eles deram o nome de Diana, e no local onde eles encontraram a imagem, eles construíram o templo de Diana. E ali, naquele local, onde existe hoje o templo de Diana, o templo foi construído pelos gregos há muitos séculos antes de Jesus. Ali, então, Paulo teve uma querela muito grande, porque quando ele estava falando para os gregos, ele tinha alguns amigos gregos, amigos fiéis. O Erasto era um deles, era um desses amigos. Paulo fica 2 anos por orientação da espiritualidade. Ele ouve vozes que diz para ele que ele teria que ficar 2 anos naquela região para falar a respeito de Jesus e de suas lições. E olha, foi um trabalho tão fantástico, está descrito, né, em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. A gente indo procurar esse roteiro do Erasto, vocês vão ver essa descrição. Quando Paulo, depois de quase 1 ano de pregação, em que as pessoas estavam se convertendo, porque olha que dificuldade, você está num país que é totalmente diferente em termos de crença daquilo que Paulo vinha pregar. Primeiro, um Velho Testamento que os gregos não conheciam, né? Eles ainda viviam no mundo dos mitos, no mundo dos deuses, do panteão romano. Eles estavam num outro momento da existência enquanto povos aqui na Terra. E Paulo vem trazer os ensinamentos de Jesus. E em dado momento, quando Paulo começa a falar e a descrever as lições de Jesus, alguém retira um avental e um lenço, passa no corpo de Paulo e passa no próprio corpo, como se você tivesse tirado o seu lenço, o seu avental, algum adereço que você tivesse, passasse no corpo do missionário e passasse novamente em seu próprio corpo. Quando essa pessoa fez isso, retirando o avental, passou no corpo de Paulo e colocou no corpo dela, ela ficou boa dos seus males físicos. E a multidão que ouvia ele disse:
Olha o que faz. Ele deve ser um deus do panteão que nós não conhecemos. E aí começaram a tirar lenços e aventais, a passar no corpo de Paulo. E Paulo e os seus amigos, inclusive Erasto, que estava com ele, ficaram admirados eles mesmos. Como era que aquilo estava acontecendo? E as pessoas começaram a se curar, e inclusive espíritos maus que as acompanhavam em processos obsessivos de longos anos, elas também ficavam curadas. Aqueles tidos como loucos pela sociedade voltavam à sanidade, por essa razão. Olha que incrível! Nós vamos encontrar também a figura de Erasto na cidade de Corinto. Ele era tesoureiro em Corinto, tinha uma comunidade muito grande de cristãos em Corinto e Paulo era quem orientava. Então vamos encontrar essa figura de Erasto. E nosso trabalho nós vamos terminar com o Evangelho, como é a nossa proposta. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar lá no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, que é o capítulo 20, e nós vamos então lembrar do texto que Erasto escreveu a respeito da missão dos espíritas aqui na Terra. Qual é a missão dos espíritas aqui na Terra? O que é que nós estamos fazendo aqui? Todo o texto é uma ode ao ide pregai. Entretanto, hoje, atualizando esse pensamento para o momento que nós estamos vivendo, hoje toda orientação é para o ide e exemplificai, para que não nos tornemos aqueles que dominam a teoria, mas que na prática faz tudo totalmente diferente àquilo que aprendeu. Nós vamos encontrar em Paulo de Tarso também um seguidor amigo que prefere, em determinado momento, ele diz para Paulo de Tarso, não, eu vou viver o mundo onde eu estou. E abandona Paulo e vai embora, não é? Ou então, eu já fui espírita e não sou mais. Eu já li a obra toda de Kardec, mas eu não me convenci, não é? Eu conheço o Evangelho de Jesus, mas entendo que Jesus está muito desatualizado. Então, a gente se autoriza por uma autoridade que nunca teve, julgar Jesus e entender a desatualização dele. O que nós entendemos a respeito da transcendência é exatamente o contrário, né? As palavras de Jesus são atualizadíssimas, toda a orientação que ele nos oferece. Então, vocês já viram e conheceram agora quem foi Erasto, né? E a história dele está grafada nas cartas de Paulo, que eu falei para vocês, a segunda carta a Timóteo, nós vamos ver isso lá no 4:20, em Romanos 16:23 e Atos dos Apóstolos 19:22. Se vocês tiverem condição e tempo, terão de ler, por exemplo, não é o 19, lê o 19 todo até chegar ao 22, porque conta a história, como foram que as coisas aconteceram. Não é Romanos, no caso de Romanos, vocês vão ao 16 e leem até o 23, porque a referência a Erasto está sempre no final, geralmente os últimos incisos daquele capítulo que está lá na parte das cartas de Paulo em Atos dos Apóstolos. Eu não sei se eu já contei para vocês que meu primeiro amor por Paulo de Tarso, eu digo assim, quando eu o conheci de verdade, eu era uma menina, porque eu estudava na FEI, e então eu fui fazer uma prova de religião, e a prova de religião era sobre as cartas de Paulo. Foi a primeira vez que eu tive conhecimento das cartas de Paulo, eu estava na 5ª série. Então, a questão que caiu para mim, que a gente tirava essas questões de uma caixinha. A minha eu teria que dizer todas as cartas de Paulo. Aí eu tirei a questão e falei. E a freira disse assim: você não estudou direito, porque eu quero que você diga as cartas de Paulo na ordem que está na Bíblia. Você disse todas, mas em desordem. Eu vou lhe dar 10 minutos para você ir à capelinha da Ação Fraternal de Itabuna,
né, ali naquele colégio da Ação Fraternal de Itabuna, na capelinha que tem lá no colégio, você vai em 10 minutos reorganizar as cartas de Paulo na sua cabeça e vai voltar para poder eu lhe dar a nota que você consiga passar na unidade. E era a última unidade daquele ano. Eu desci muito chateada, com muita raiva da freira. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu tive vontade de ir embora para a roça, porque eu fui uma menina que veio da roça para estudar na FEI, com a bolsa, obviamente, naquele tempo, meus pais muito pobres. E então eu disse, peraí, quando cheguei na igreja, eu comecei a fazer oração. Meu Deus, me ajude, pedi à mãe de Jesus, me oriente. Aí eu peguei as cartas de Paulo para não esquecer e fiz Ró, Có, Có, Gá, Lé, Fi, Có, Teté, Tim, Té, Filé. E subi em 3 minutos, eu não levei 5 minutos. Quando eu subi, a freira disse, você já conseguiu? Eu disse, já. Aí eu falei isso que eu disse para vocês, bem rápido, filé. Ela riu, disse, eu vou lhe dar 0. Eu digo, não, freira, irmãzinha. Não farei, freira. Não, irmãzinha, agora não. Peguei um giz, coloquei no quadro em ordem e fui devagarinho botando pá, 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 pá. Ela riu. Aí, mais tarde, né, que ela não ia me dar ousadia, ela disse, eu gostei muito do que você fez, até eu decorei as cartas de Paulo por aquele slogan que você construiu, mas ela só me deu nota 7 para passar. Oh, tudo bem, tudo arrumado. Então, foi esse o momento que eu conheci Paulo de Tarso. E daí para cá, eu fiquei tão encantada, né, com a forma como ele deixou sua vida antiga, né, de magistrado famoso, de defensor do Antigo Testamento, porque ele conhecia toda a legislação, tanto romana quanto judaica, e a grega também, falava várias línguas, era alguém respeitadíssimo no Sinédrio, lá em Jerusalém, e eu então comecei a partir desse tempo a estudar as cartas de Paulo. E sempre que eu quero viajar por aqueles lugares, não é? Eu quero viajar por Creta, eu quero viajar por toda a Macedônia, eu quero viajar pela Turquia, a costa da Turquia, pela Grécia, eu quero ir a Roma. Eu vou na minha imaginação, até porque fica fácil, porque eu já caminhei por aquilo tudo ali, eu volto e é o momento meu relax, né? É viajar pelas estradas por onde Paulo passou. Como é bom! Eu me sinto renovada. Então vamos voltar aqui, vocês agora já sabem, né, a respeito de Erasto, que escreve aquele belíssimo texto Missão dos Espíritas, que a gente vai fechar aqui com o nosso trabalho com ele. Então Joana, ela vai devagarinho mostrando que o corpo biológico ele sofre alterações no tempo a partir, né, dos campos vibratórios que são modificados em consonância com aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, né, com os objetivos que nós trouxemos, a nossa pauta de trabalho aqui na Terra. Vamos reencarnar. Qual é a sua pauta de trabalho? Olha, você vai realizar isso, isso, isso e isso, né, que a gente escolhe, e junto com os benfeitores espirituais que nos amam, né, seguram nossa mão e vão nos ajudando a gente não cair tanto em erro, e ao mesmo tempo esses campos vibratórios eles sofrem uma modificação em razão da lei de movimento que rege os muitos estágios do corpo biológico. Aí vai lá o bebê, passa aqueles estágios da infância, depois vem a adolescência, depois vem o período da juventude, depois o período da madureza, depois o período da velhice. Então, estes campos vibratórios, eles sofrem alterações com uma qualidade boa, se nós conseguirmos pagar um pouco o que nós devemos para a lei de Deus, para com Deus, e o que nós construímos, vamos construir aqui na Terra. E neste meio, entre pagar e construir, nós temos as grandes provas da vida. É assim, resista.
compreenda, seja indulgente, deixe para lá, entenda, aprenda a fazer a grande divisão. O mal que querem fazer para você não é seu, é do outro que quer fazer este mal para você, não é seu. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos e ações em relação ao mal que eu quero fazer para os outros, por pensamentos, por palavras e por obras. Então é isso que a gente deve ter um cuidado muito grande. E Joana vem nos dizer a respeito do triunfo da imortalidade e lembrar, cuidado, nós estamos próximos de fazer a travessia para outra dimensão. O que nós vamos levar em nossas mãos? O que é que nós temos colhido das grandes provas que nós temos vivido? Ela nos ajuda nesse trabalho do capítulo 3 para nos esclarecermos que a gente precisa avaliar se essas grandes provas que vieram para a nossa existência, eu busquei essas provas, eu fui atrás dela com o meu livre-arbítrio, ou então elas vieram como provas naturais do meu processo evolutivo. A gente precisa ter esse discernimento, mas tendo na cabeça o ponto. Se eu sou presunçoso e acho que morreu, acabou, cuidado, porque não vai adiantar ser presunçoso. Lembrando dos grandes estudiosos que continuam demonstrando a existência da imortalidade. Essa demonstração da existência da imortalidade é para nos dizer: a vida continua, a transcendência é uma realidade. Então, nós vamos aprendendo e vamos amadurecendo para irmos transitando nesse caminho maravilhoso que era estar aqui na existência. O que mais Joana nos ajuda? Ela nos chama a atenção para esse momento de existência que nós estamos vivendo em dois grandes polos, né? Mais tarde ela coloca mais um, seria um terceiro, a questão da sexualidade ou do sexo em desalinho, que ela vai chamar de luxúria, né? Essa busca da luxúria, a busca dos tóxicos da alucinação, que são as drogas de todos os tipos, e que mergulhados nesse caudal de desencontro, a gente se esquece da disjunção carnal. Quer dizer, um termo bonito para dizer, cuidado, você vai morrer. Se a morte para você é morrer um ponto final, não adianta. Porque vai viver as experiências do processo da morte, do processo do morrer, igualzinho a quem sabe e a quem não sabe. Porque o que vai importar não é você saber que a vida continua, não é você saber que você é imortal. O que importa é que nessa existência eu já tomei consciência que eu preciso seguir Jesus em todos os instantes da minha existência. Do acordar de manhã cedo ao colocar meu corpo para descansar. Porque enquanto espírito imortal, eu não vou descansar. Deixa o corpo lá, renovando as energias. E pede ao espírito guardião, aos amigos que nos ajudam, aos anjos guardiães, que nos levem para o mundo espiritual, para que a gente estude, escute orientações. Às vezes nós temos um impasse, né? Quando estamos na vigília, acordados, vivendo as nossas vidas, e a gente precisa resolver, quer uma orientação, uma intuição, pede fervorosamente, faz as orações e acorda com as ideias em nossas cabeças. Então, o que nos diz Erasto? Erasto, então, no texto A Missão dos Espíritas, tem
pedacinho que é extremamente importante, que eu sempre estou lendo. É uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Olha o que ele nos chama a atenção. Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Pronto, eu vou parar e refletir. Você é um transviado? Eu já me transviei? Ou eu permaneço fiel ao bom caminho? Você permanece fiel ao bom caminho? Como você está se portando? Com desconfiança dos seus irmãos? Você tem vinganças que você guarda no mais íntimo do coração contra aqueles que são seus irmãos? De caminhada dentro do entendimento da imortalidade, como nos chama a atenção Joana de Ângeles? Como é o seu comportamento diante dos seus pares, daqueles que trabalham com você? Olha, a resposta de Erasto, discípulo de Paulo. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Tá vendo? Ensina e pratica. E eu todos os dias tenho um cuidado danado com isso. Não é? Quando a gente está nesse lugar de ensinar, de estudar para ensinar, todos os dias eu me policio com a minha prática daquilo que Jesus me ensina todo dia, que está contido em seu evangelho. E eu vou em busca de Paulo de Tarso para ver como é que ele se comportava, como é que ele orientava os romanos, os tessalonicenses, os coríntios, a respeito desses momentos em suas vidas, quando eles queriam revidar de alguma forma. Eles que estavam aprendendo através da palavra de Paulo a ser um bom cristão. Como essas criaturas faziam? Quais os conselhos que Paulo dava para eles, para continuarem no caminho do bem? Eu vou lá buscar. Tá? Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levaram consolo. Então, a pessoa está aflita, leve um consolo. Às vezes não precisa falar, um abraço, um sorriso, mas uma palavrinha, tudo passa. Só o amor de Deus permanece. Reconhecê-los-eis, a segunda pauta, pelo seu amor ao próximo. É você com o outro. Sempre, olha onde Erasto nos coloca. Pela sua abnegação. A abnegação, ela é um degrau além do exercício da caridade, não é? É você saber que a pessoa não está bem, dar um telefonema, agora em tempos de pandemia, não é? Tem emojis aí, a gente tem no WhatsApp, cada um mais engraçado que outro, mas que a pessoa dá uma risada, a pessoa se descontrai, a gente está sempre em contato, seja pelo WhatsApp, seja pelos recursos, né, que essas tecnologias das redes sociais nos colocam às mãos, tá? Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Todas as vezes que a gente quiser estender a mão para alguém, desculpa, gente, pensando que um dia, que uma mão lava a outra, olha, eu vou estender a mão, porque um dia eu posso precisar lá na frente e eu vou bater a porta dessa pessoa e aí ela me ajuda. Não façam isso, porque é uma troca, isso não é caridade. Isso não é desinteresse, isso não é abnegação, isso não é amor ao próximo. Vamos ver mais? Reconhecê-lo-eis, olha a terceira, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos.
Quem são os escolhidos? É Deus que escolhe aleatoriamente? Não. São aqueles que se esforçam por seguirem as leis de Deus. Alguém nos ensinou uma coisa importante, que nós só chegaremos a Deus através de Jesus. E foi o próprio Jesus. O caminho para chegar a Deus é através de Jesus. Sem Jesus, sem as orientações, sem as palavras, sem o amor infinito dele, nós não temos condições de sozinhos chegarmos a Deus. Porque se a gente não tem condições de chegar ao nosso próximo, olha as orientações aqui. Esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam. Aí a gente tem que prestar atenção que destruição é essa, que está como um castigo colocado por Erasto aqui, né? O espírito dessa natureza e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Aí é que está. Quando Erasto fala isso, né, os que falseiam o espírito da natureza de Deus, né, que Deus destruirá, não é Deus que vai destruir como um juiz que sentencia. É algo natural e normal quando a gente vai trabalhar com o tema a respeito do triunfo da imortalidade. São as lições de Jesus. É dando que se recebe, não é? A lição de outro grande amigo da espiritualidade. Porque todas as vezes que a gente despretensiosamente dá, a gente recebe em troca. E quando nós fizermos a grande viagem para a quarta dimensão, largando o corpo biológico morto, porque ele vai se desagregar, porque são moléculas atômicas, e quem consegue essa unidade dessas moléculas é o espírito imortal. Enquanto ele for saudável, o corpo será saudável. Eu já expliquei também para vocês, corpo saudável não significa corpo que não seja doente. Você pode estar vivendo a sua provação de uma doença grave, com dores atrozes, é uma provação. Nem é uma expiação, só está provando a sua resistência, para depois você se sair e voltar melhor do que você era, mais confiante, né? Entregando ao Senhor do mundo dos céus a sua vida, o seu futuro, a sua destinação. E assim, amigos, nós terminamos o nosso trabalho de hoje, pedindo a Jesus que continue sempre segurando em nossas mãos, sempre dando juízo à nossa cabeça, sempre segurando nosso coração para os grandes sentimentos, né, de amor ao próximo, que nós precisamos cultivar todos os dias. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Que a gente tenha um final de semana muito bom, que a espiritualidade amiga nos atende em nossas necessidades. Muitas vezes não atende no pedido, mas na necessidade, sim. Então, que Jesus nos acolha.